Louvado seja Deus. Para você que está chegando agora, estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2020, no terceiro estudo, hoje é o terceiro estudo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Amém? Conseguimos fazer leitura do primeiro e do segundo estudo no capítulo 1, e hoje estamos iniciando o capítulo 2 de Mateus. Se você está em casa e tem Bíblia, pega a Bíblia aí para nós lermos juntos, já que você está no conforto do teu lar. Pelo menos nos acompanha aí com a Bíblia também, porque isso fortalece a tua mente, isso fortifica a igreja que somos nós, eu e vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo 2, amém? Abre a Bíblia em Mateus capítulo 2. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Eterno. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus 2 primeiro. Presta atenção. Olha o que o texto diz. Tendo Jesus nascido em Belém. Belém, cuja tradução significa no hebraico. Alguém se lembra da escola bíblica aqui? Nós estudamos isso aqui. Casa de pão. A palavra Belém significa casa de pão. Amém? Diga comigo, Belém, a cidade Belém, ou a palavra Belém, aonde o Senhor Jesus escolheu para vir ao mundo em forma corpórea de ser humano, a cidade de Belém, lá em Israel, cuja tradução é casa de pão. Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã. Por isso que o Senhor Jesus é o pão da vida, porque ele nasceu em Belém, cujo significado é casa de pão. Diga graças a Deus. Então Deus, ele não faz nada em vão, amém? A cidade de Belém também é a cidade que nasceu o rei Davi. Alguém já ouviu falar em Davi? Rei Davi? O rei que melhor sobressaiu na história dos hebreus. O rei, assim, mais cogitado, mais, nós podemos dizer assim, ovacionado pelo povo hebreu, pelo povo judeu até hoje. E mundialmente falando, nos conhecimentos bíblicos, também é um dos mais citados. Vários foram os reis, homens de Deus, mas Davi, sem dúvida, é o mais citado. É o mais citado. Então Davi, ele nasceu também em Belém, por isso que Belém é chamada cidade de Davi. Então em Belém nasceu o rei Davi, e em Belém nasceu também, foi a cidade que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele escolheu para vir em forma corpórea, amém? Então presta atenção, aonde ficava Belém? Bom, Belém era uma das cidades que ficava próxima à Galileia também, Belém da Galileia, e que ficava aproximadamente a uns 8 quilômetros de Jerusalém. Olha a distância de Jerusalém para Belém, aproximadamente 8 quilômetros. E 8 quilômetros é você ir ali no comércio e voltar andando ali, aqui em Salvador. Você chega ali na entrada do porto, mais ou menos ali nas docas, né? Onde tem aquela famosa feira ali de venda de veículos, Diácono Janilson. E aí dá mais ou menos uns 8 quilômetros entre ir e vir. Era a distância aproximada de Jerusalém para Belém. Então não era muito distante. Foi a cidade que o Senhor escolheu para nascer. Diga graças a Deus. Mas não foi em vão isso. Tudo tem um significado bíblico. Os profetas já anunciaram que seria assim. E se não se cumprisse, a palavra de Deus seria mentirosa. Então, o contrário de ser mentirosa, a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. Diga graças a Deus. Então, nós já aprendemos que Jesus, ou seja, Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico,
Ele nasceu em Belém, uma das cidades da Galileia, aproximadamente 8 quilômetros da cidade de Jerusalém, que existe até hoje. E nesta época, o rei que comandava aquela região chamava-se Herodes. Por que Herodes? Porque Belém era Belém da Judéia. A Judéia era, na época, a capital. Judéia era a capital. Então, Judéia sendo a capital, como hoje é Brasília, a capital daqui do nosso Brasil. Então, o comando geral vem de onde? De Brasília. Assim era naquela época. O comando geral vinha de onde? Da Judéia. E quem estava lá na Judéia? Herodes. E quem comandava todos os governos das outras províncias? O rei Herodes. Entendido até aí, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Este Herodes, ele não foi o primeiro rei. Não foi o primeiro rei em Israel. Os Herodes, ou vários outros Herodes, já haviam sido reis também em Israel. Então, em Israel tiveram vários reis com o nome de Herodes. Cerca de 30 a.C. já existia rei chamado Herodes, e 70 anos após também existia rei chamado Herodes. Então, entre os Herodes, que não foi só um rei com o nome de Herodes, tiveram vários reis. Entre os Herodes, aproximadamente durante 104 anos, estes reis reinaram nas terras da Judéia, em Israel. E justamente nesta época, quem reinava era um dos reis por nome de Herodes. Entendido até aí, igreja? Diga graças a Deus. Então, eis, como diz aqui na palavra, estou lendo Mateus 2 primeiro. Na continuação diz assim: eis que vieram uns magos de onde? Do Oriente a Jerusalém. Bom, magos no dicionário bíblico significa mágicos. Magos no dicionário bíblico significa mágicos. Nós que somos evangélicos e que propagamos o Evangelho de Cristo, a santa palavra bíblica, nós não podemos termos como referência um dicionário Aurélio, por exemplo, porque não condiz com os parâmetros bíblicos. O nosso embasamento para tirarmos dúvidas relacionadas a algumas palavras, não de fácil entendimento ou de compreensão, o nosso embasamento está no dicionário bíblico. Amém, povo de Deus? Nunca pegue um dicionário Aurélio ou vá para o Google pesquisar no Dr. Google lá em uma pesquisa aleatória, porque você pode ter um resultado diferente daquilo que é o nome bíblico. Então, o dicionário de quem lê a Bíblia sempre tem que ser o dicionário bíblico. Diga graças a Deus. Então, presta atenção. Este Herodes aqui da época de Jesus, este Herodes, ele teve 3 filhos. Um chamado Arquileu, outro chamado Antipas e um outro chamado Filipe. Esse Herodes, ele tinha medo de perder o reinado dele. E ele já ouvia falar que o rei de Israel estava prestes a nascer. Ele já estava com medo de perder o bem bom já há muito tempo. E agora ele estava com medo de uma criança nascer e tomar o reinado dele. Porque esta criança não é uma criança comum. Esta criança é o Filho de Deus. Diga graças a Deus. A Bíblia trata um dos profetas. Deus falando com ele diz assim: antes de te formar no ventre da tua mãe, eis que eu te chamei e te conhecia. E hoje a pastora ela fazia menção desta passagem bíblica, que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus ele já nos conhecia. Diga graças a Deus. Então o Senhor Jesus, sendo ele Deus, Espírito Deus, ele já sabia tudo o que havia de acontecer, todo o enredo que iria acontecer
na trajetória de um ser humano que Maria iria parir para fazer um sacrifício pela raça humana e queria ter o nome de Jesus, mas dentro daquela forma corpórea, já falei várias vezes, não seria um ser comum, mas sim o Espírito do próprio Deus. Diga graças a Deus. Então presta atenção. Herodes agora ele está abalado. E uma das esperanças de Herodes é justamente esses magos aí. De ser levado até onde está o menino, ou trazer o menino até ele, para que ele possa dar cabo na vida do menino. Quem é o menino? Uma criança que foi posto o nome de Jesus. Mas na intenção de Herodes, ele tinha medo desta criança se tornar um adulto e se tornar rei dos judeus. Alguém pode impedir os planos de Deus? E sendo Deus o próprio executor dos planos, ele próprio, em forma corpórea de ser humano, alguém pode impedir? Claro que não. Claro que não. Nunca. Se não pode impedir os planos de Deus em mim e em você, que somos guardados nele e por ele, agora imagine impedir os planos do próprio Deus de executar, ele em forma corpórea de ser humano, como nós estamos lendo agora, em Mateus capítulo 2, versículo 1, aliás. Amém? Amém. Então presta atenção. Nós já aprendemos que esse Herodes teve 3 filhos, um chamado Arquileu, outro Antipas e o outro Filipe. Inclusive esse Antipas é aquele que você tem visto aí no seriado da novela Jesus. Alguém tem assistido? Assista, porque abre muito a mente para a realidade bíblica, ensina melhor. Tem coisas ali que não aconteceram, foram implementações, mas 80% aconteceu. Ok? Os demais é só configurações para melhorar o cenário do entendimento humano. Mas seguindo, na sua essência, a maioria das coisas, os parâmetros bíblicos. Aí vamos lá, o versículo 2 diz assim, Mateus 2:2. E perguntava: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Olha o que perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Fez uma pergunta, porque tem uma interrogação. Aí olha a sequência da leitura. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Observe que há o Oriente e há o Ocidente. Na escola bíblica, quem aprendeu o que é Oriente e Ocidente? Quem lembra ainda? Oriente é onde o sol nasce, isso aí, diaconisa Bruna. E Ocidente é onde o sol se põe, porque vem do Oriente ao Ocidente. Então, o sol nasce lá atrás de Sergipe, no oceano. Porque de Sergipe para o outro lado é um oceano, e se você atravessar de navio, é um outro país. Se chegando lá nas praias de Sergipe, você olhar até a sul do mar aberto. Ali é um oceano. Quando o dia está nascendo no Brasil, basicamente você vê o sol nascer lá naquela região, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. São esses estados. O Maranhão está mais um pouco já próximo ao Amazonas, apesar de ser ainda Nordeste, mas exclusivamente onde você vê o sol nascer, vindo de lá para cá, nesses estados, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, na Alagoas e em Sergipe. São 6 estados para chegarem na Bahia. Amém, povo de Deus? Amém. Então, é como se ali fosse o Oriente, e é o Oriente. E onde o sol vai se pôr? O sol vai se pôr lá do outro lado do país. Você vai ver o sol se pôr lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, lá no Paraná, lá em São Paulo. Você vai ver o sol se pôr lá naquela região. Olha a diferença. Então, eles acompanharam a estrela vindo do Oriente e vieram seguindo a estrela, como se ela tivesse nascido lá onde o sol nasce, e eles foram acompanhando e seguindo. Então, se a estrela passasse rápido, na velocidade que uma estrela normalmente se desloca, os magos não teriam acompanhado a estrela, mas para se cumprir a palavra de Deus, era necessário que eles acompanhassem o desenvolver lá no céu da estrela para saber a localização aonde havia nascido o menino por nome Jesus. Diga graças a Deus.
Aí diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. Mateus 2:3 agora. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então ficaram todos alarmados. Jerusalém era pequena e é pequena até hoje. É pequena até hoje. Presta atenção. Aí diz assim, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, ou seja, os supostos pastores da época, ou os supostos líderes espirituais da época, com seus escribas, né? Os escrivãos, aqueles que não somente escreviam, mas que também tinham um certo dom, ou até mesmo inteligência desenvolvida, de discernir um pouco aquilo que eles escreviam quando as pessoas recitavam para eles. Amém, povo de Deus? Amém. Então vamos lá. Aí diz assim, versículo de número... Nós acabamos de ler. Versículo de número 4. Vamos repetir o versículo 4 em nome de Jesus, Mateus 2:4. Diz assim. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria estar. Por que indagava deles? Porque eles teriam a obrigação de ter o conhecimento e o discernimento da palavra de Deus, porque sabia-se que estava escrito acerca disso. Mas o problema é, será se eles liam e criam no que liam? Estou falando dos escribas e dos fariseus. Será se eles criam no que liam, no que escreviam? Porque tantas são as pessoas que pregam para os outros, mas na essência não crê naquilo que prega. E o senhor sabe disso, pastor? Não, mas Deus sabe. Deus sabe porque às vezes nós pegamos pessoas se contradizendo naquilo que acha que seria verdade, e é porque é bíblico. Não crendo naquilo e vindo tirar a prova dos 9 acerca daquilo conosco. Pessoas de 30 anos no Evangelho, mais de 30 anos no Evangelho, e me assusta isso às vezes. Eu me pergunto, o que estas pessoas fizeram durante todo esse tempo no Evangelho, se isso aí está escrito há mais de 2000 anos, Jesus só veio ratificar. Jesus só veio de uma certa forma corroborar. Quer corroborar, endossar aquilo que já está pronto, que ele já havia premeditado, amém? Amém. E as pessoas ainda têm dúvida até hoje, e o que me espanta é porque pregam e têm dúvida, ou dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e verdadeira, diga graças a Deus. E aí continuando o texto, diz assim, presta atenção. Então o texto diz que indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí o versículo 5 de Mateus 2 vai dizer, em Belém da Judéia. Nós aprendemos no início do capítulo 2 que Belém é a cidade que nasceu o Senhor Jesus e que também nasceu o rei Davi. Amém? Nós aprendemos que a palavra Belém significa casa de pão. Nós aprendemos que Deus, ele faz tudo certo, tudo de uma certa forma com eloquência, tudo de uma certa forma com a junção apropriada. Por isso que eu falara no início que Jesus é o quê? O pão da vida. E o pão da vida nasceu aonde? Nasceu aonde? Na casa de pão, Belém, chamada casa de pão. Diga graças a Deus. Aí o versículo de números 6, versículo de número 6, Mateus 2:6 diz assim, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Olha o que é que o texto está dizendo. Então algumas pessoas tinham Belém como a menor entre as principais de Judá. É como se Judá, a capital naquela época, fosse a maior, e aí viesse uma sequência, qual é a segunda maior cidade, qual é a terceira maior cidade?
Porque Deus ele pega as coisas pequenas para confundir o quê? As grandes, as coisas desprezíveis, para também confundir aqueles ou aquelas que se acham, não é assim? Que diz lá em 1 de Coríntios. Deus é assim mesmo, ele costuma fazer isso. Vocês acham que Israel, sendo um estado tão pequeno, um país tão pequeno, Sergipe é o menor estado do Brasil, Israel é menor do que Sergipe. Israel detém as maiores tecnologias do mundo. O maior armamento bélico é construído em Israel. Israel é respeitado por todo mundo, que recebe agora o amparo do maior, que é os Estados Unidos, e agora numa junção com o Brasil, que detém as maiores riquezas dentro de um território nacional no mundo, que é o Brasil. E agora se juntou Pai, Filho e Espírito Santo. Você acha que eles se juntaram aleatório ou em vão? Claro que não. Tem um negócio de Deus nisso, diga graças a Deus. Então Israel continua sendo aquilo que Jesus está falando aqui agora. Presta atenção, no versículo de número 6. E tu, Belém, ou melhor, e tu, Israel, nos dias de hoje, né? Terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. E aí eu transfiro isso para Israel. E tu, Israel, não é de forma alguma o menor dos países entre os maiores países que há no mundo. Diga graças a Deus. Oh, glória! Vamos lá. Aí na sequência, depois da vírgula, do ponto e vírgula, diz assim: porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Quem é esse guia? Diga o meu guia, o Espírito Santo. Diga o meu Senhor Jesus. É este o meu guia. Diga, foi esse guia que saiu de lá de Belém para dar a vida para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Diga, ele nasceu em casa de pão e ele é o próprio pão da vida. Diga, o meu Senhor Jesus, ele é o pão da vida. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então presta atenção, porque isso é muito forte. Essa leitura que nós acabamos de ler aqui, aonde chama o Senhor Jesus de guia. A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? No precipício. E o que é que nós fazemos? Nós fechamos os olhos. Nós confiamos tanto no nosso Senhor Jesus, diga graças a Deus, que nós fechamos os olhos e deixamos Ele nos guiar com os olhos o quê? Fechados, porque nós sabemos que Ele é o guia, Ele é a nossa luz. Amém? Diga graças a Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra, meu Pai. Então, o Senhor Jesus, Ele é luz para o nosso caminho. Podemos fechar os olhos, porque Ele é o verdadeiro guia. Ele não é aqueles guias que precisam de velas acesas, que precisam de rezas, que precisam de oferenda de comidas no mato, nas águas, no mar, nas encruzilhadas, no cemitério. Não, Jesus não é esse guia, não. Esses guias são cegos. Eles guiam outros cegos e vão cair todos no precipício, que é o quê? O inferno, lugar de tormento. O nosso guia, ele é a própria luz. E ele, em matéria física, corpórea de ser humano, ele escolheu nascer em Belém, onde nós estamos estudando e esmiuçando com jeito esta palavra de Deus. Amém? Aí o versículo de número 7 diz assim: com isto, Mateus 2,7, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, ou cobrou deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ou seja, então presta atenção. Herodes está interrogando os magos para ver se ele consegue passar a mão do bebê, no menino Jesus. Quem está entendendo, diga amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí o versículo de número 8, não é isso? Diz assim, Mateus 2,8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide
informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir o quê? Vocês acham que Herodes ia adorar um menino judeu? Vocês acham mesmo que ele ia adorar um menino nascido hebreu? Coisa que os romanos detestavam, e que estava ameaçando o reino de Herodes. Herodes pensando que o reino do Senhor Jesus era desse mundo e que ia tomar o dele. E Jesus, depois que fica adulto, vai ter que dizer para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Diga graças a Deus. Vai ter que dizer: o meu reino não é deste mundo. E vai dizer para ele que poder nenhum ele teria contra ele se ele, como pai, não tivesse dado para ser tocado. Diga graças a Deus. Porque se ele assim quisesse, ordenaria milícias de anjos e acabava tudo naquela hora. Então imagine quem tem autoridade sobre os anjos agora está se entregando a um homem para que a matéria física venha fazer o sacrifício de sangue e carne por mim e por você. Diga graças a Deus. Se humilhando como homem, mas nunca como Deus. Espírito que estava ali dentro não se humilhou a homem nenhum, a carne sim. Amém? E fez isso por mim e por você. Aí tem uns que hoje, porque confessam o Senhor Jesus e largam a maconha, largam a cocaína, largam a raparigagem, largam a mentira, largam o assalto, a manipulação, largam o vício de toda a bagaceira. Aí começa a sentir a carne trepidar por vontade daquilo, começa a dizer: que sofrimento! Se eu soubesse que era tão espinhoso servir a Deus assim, mas agora o que é que eu faço? Está sofrendo nada. É só a carne que está ainda naquela fissura mental, porque a pessoa não aprendeu ainda a ter um domínio sobre si mesma, a controlar o seu psíquico. Então ele ainda está em luta corporal consigo mesmo. Quando ele vencer a luta corporal consigo mesmo, aí ele ou ela vai esvaziar-se de si mesmo, de si mesma, e aí sim é o momento do óleo descer e ser cheio com os dons espirituais que o Espírito Santo distribui a mando do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, que é Ele mesmo. Vamos lá. Versículo de número Mateus 2:9. Glória a Deus. Aí diz assim a palavra, acompanha comigo aí. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o quê? O menino. Então a estrela estava sempre precedendo eles, sempre andando na frente deles. Até que a estrela resolveu parar em um determinado lugar. Então aquela estrela que precedia eles andando atrás, a estrela sempre precedendo, andando na frente, amém? Vai ter um tempo que a estrela vai parar, e ali é o sinal para que os magos entendessem, soubessem aonde o menino estava. Olha o GPS de Deus aí, gente, uma estrela. Então Jesus já tinha um GPS, uma estrela. Coisa moderna, irmão. Até hoje o homem nunca conseguiu fazer uma estrela de GPS. Deus já fez há mais de 2000 anos atrás. Diga graças a Deus. Aí o homem pensa que sabe alguma coisa quando consegue desenvolver um smartphone, quando consegue desenvolver alguém falando e se vendo em tempo real, em chamada de vídeo. Isso é coisa antiga já na glória. Isso já é, como é que a gente pode falar? Sucata lá na glória, já está ultrapassado. Toda a tecnologia mais moderna aqui na terra já virou sucata lá na glória, no reino de Deus que nós fazemos parte. Diga glória a Deus. Vamos lá. Mas tem gente que troca o reino de Deus pelas sucatas aqui da terra. Se vende por qualquer besteira. Vende, ou seja, troca a salvação e vida eterna por uma mulher, por um homem, por meter a mão no que é dos outros, por andar na mentira, por manipular as pessoas, gerando intriga entre as pessoas, gerando contenda entre as pessoas. Ou seja, aí o Espírito Santo se afasta.
se distancia de pessoas assim. Então, às vezes troca o Espírito Santo por essas coisas sem nem perceber. É porque, repito, que foi a pregação de domingo, ainda não aprendeu a dominar a própria mente. E nós temos que treinar isso. E é duro porque nós estamos brigando com nós mesmos. Amém? Você pensa que é fácil você brigar com o adversário que você conhece, você mesmo? Querer moldar você, botar você no trilho, na linha? É fácil não, irmãos. Não é fácil não. Até hoje eu tento me botar no trilho. Não é no trilho que passa o trem não, senão atropela. Nos trilhos de Deus. E se não é Jesus para ajudar, a gente descarrega e perde a salvação e a vida eterna. Porque todo homem é fraco, só Deus é forte. Diga graças a Deus. Vamos lá. Versículo de número 10. Já? Aí diz assim, Mateus 2:10. Glória a Deus. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ou seja, com grande e intenso alegria, louvor, gozo na alma. É uma alegria diferente, é gozo na alma. É uma satisfação que é incomum, é inexplicável. É uma coisa que tem uma junção com um sexto sentido, algo diferenciado. Amém, povo de Deus? Amém. É algo chamado júbilo, uma alegria diferenciada. Aí diz assim a palavra do Senhor, ainda no versículo de número 11 agora. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Presta atenção, Maria, ela é mãe, ou foi mãe, de uma matéria física humana, que o próprio Deus determinou que o nome seria Yeshua. Traduzido é o Salvador, Emanuel, o Messias. Amém? O Cristo, o ungido. Então ela pariu um ser humano. Maria não pariu Deus. Porque tem uma reza aí, uma reza que é blasfêmia aos olhos de Deus. Tem uma reza que é abominação aos olhos de Deus. Quando reza dizendo que Maria é mãe de Deus. Que é isso? É como se... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que foi a galinha, se Deus criou os animais, depois a galinha foi ficar choca. Que coisa básica. Só é ter conhecimento bíblico que vai entender que Deus criou os animais, depois criou o homem. Então, se Deus criou os animais, quando a galinha foi criada, depois ela chocou. Amém? Então, quem criou o primeiro homem? Quem criou o primeiro homem? Pregamos isso na semana passada. Quem criou o primeiro homem foi Deus, o primeiro homem foi Adão. E de onde surgiu a primeira mulher? Da costela de Adão. Que Deus fez Adão cair em um sono profundo e da costela dele fez nascer uma varoa. E a partir de aí a raça humana passou o quê? A reprocriar-se. Então a partir de aí a mulher passou a dar à luz a outros seres humanos, e foi Deus que formou o primeiro ser humano. Agora veja que ignorância, que falta de inteligência desenvolvida, fazer uma reza chamando Maria de mãe de Deus. Pastor, mas Jesus não é Deus? Epa, peraí. A matéria física foi gerada de mulher para um sacrifício humano pela raça humana. E eu vou repetir tudo de novo. Quando o anjo Gabriel dialogava com Maria, que dizia que ela iria ter um filho, e que ela disse que era mulher pura, e que o Gabriel revelou para ela que ela iria dar à luz ao Filho de Deus, Maria disse, assim seja, meu Senhor. E automaticamente o Espírito Santo desceu dos céus e foi implantado no ventre de Maria. Diga graças a Deus. Então Maria não é mãe de Deus. Entendido até aí? Maria pariu o homem para o sacrifício. Tanto que a matéria do homem foi abatida. A matéria do homem, Jesus, foi abatida, morreu. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava dentro daquela matéria, saiu de dentro dela e ressuscitou aquele corpo que foi abatido ao terceiro dia. Diga graças a Deus. E andou por 40 dias na terra, em forma corpórea de homem, sendo Deus,
com seus discípulos, pregando para várias pessoas, até que quando completou os 40 dias, ele em ascensão, está lá no capítulo 1 de Atos, fala sobre isso, Atos capítulo 1, Jesus subiu para os céus, na frente dos seus discípulos ali. E aí apareceu 2 anjos e falou: por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que agora veio subir, da mesma forma irá descer. Amém? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Diga graças a Deus. Ô glória! Então assim, ele desceu do céu para o ventre de Maria, depois ele se formou em corpo de homem, deixou o corpo ser abatido, ao terceiro dia tornou da vida aquele corpo, e assim da mesma forma que ele vai ressuscitar os que dormem em Cristo Jesus aqui na terra, amém? Os corpos físicos dos que morreram na carne aqui na terra, mas o Espírito está na glória, há de ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou em corpo. Olha aí como se dará o ressuscitar dos corpos que morreram. Você vê que dentro do estudo dá para a gente fazer toda uma reflexão. Diga graças a Deus. Aí no versículo de número 11 ainda, não é isso? Vamos iniciar. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Olha, eles se prostraram para adorar o menino. Ei, se ali não tivesse dentro daquele corpo de um menino, não tivesse o Espírito de Deus, não poderia adorar. Então, na realidade, não estava adorando ao menino, estava adorando o Espírito que habitava no corpo daquele menino. Diga graças a Deus, porque adoramos a Deus. Amém? E Maria e José não os repreendeu, porque eles sabiam do que se tratava. Diga graças a Deus de novo. Aleluias. Aí diz assim, ó, versículo de número 11, finalizando, né? E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e o quê? E mirra. Olha o que esses magos levaram para Maria e José. Levaram uma riqueza, irmãos. Uma riqueza. José teve que ir com Maria, porque José, ele tinha que se alistar na cidade que ele nasceu. E qual é a cidade que José está agora, que é a cidade de Davi, e que Jesus também nasceu? Qual é a cidade que José está agora para se alistar? Diga aí. Belém. Que é chamada de quê? Qual é o nome de Belém? Casa de Pão. Então Davi, Jesus e José, que foi escolhido para ser o criador do Senhor Jesus, pai adotivo, também nasceu em casa de pão, nasceu em Belém. José também nasceu em Belém. Então ele estava ali para se alistar. E nesse meio tempo Maria deu à luz, pariu Jesus. Observe, no tempo certo do alistamento que foi promovido pelo rei naquela época, que cada um deveria comparecer nas suas cidades, para serem contados quantos homens havia ainda. E ele foi ser contado como um dos homens nascido ali. Naquele mesmo tempo que foi decretado isso pelo rei. Por que o rei decretou isso? Porque se o rei não decretasse, José não poderia ir para Belém. Então ele tinha um motivo para ir. Ele tinha um motivo para passar pelas barreiras dos soldados romanos, porque ele estava no mapa indo para o destino da cidade dele. Ou seja, ele iria andar com Maria e com Jesus na barriga 8 quilômetros, aproximadamente, tempo normal aí se fosse de burro ou de jegue, não sei, 1 hora, 2 horas, 3 horas naquelas terras, que as terras são áridas, as pedras são soltas, nem o animal consegue se afirmar direito, o calor é intenso, não se acha água para beber. E José ele foi com Maria. E nesse momento agora, a cidade de Belém estava cheia de turistas. Porque se a pessoa não mora mais na cidade, ele agora vai como turista. E como turista ele não tem casa naquela cidade. José não tinha casa naquela cidade. E ele vai a uma pousada, e o máximo que a pessoa da pousada pôde fazer foi conseguir uma estribaria para ele dormir com Maria, com Jesus no bucho.
O que era uma estribaria? Era um lugar onde botavam os jegues, os cavalos, as éguas, aonde eles se alimentavam durante a noite e bebiam água durante a noite, para durante o dia os seus donos pegarem os seus animais e saírem. E ali na estribaria estava nascendo o Filho de Deus, próximo aos animais, e ali numa manjedoura, ela pegou a manjedoura, que é um lugar onde bota alimento para os animais comer, pegou a manjedoura e forrou a manjedoura e botou aquela criança dentro para não receber a resfriadagem da terra, do chão, porque faz muito frio naquele lugar. Olha o que o Senhor Jesus passou. Aí observe o que os crentes às vezes não têm paciência de esperar. José nunca ia pensar, Maria nunca ia pensar que eles iam ficar ricos lá em Belém, numa estribaria, e agora eles acabam de ganhar uma fortuna dos magos que foram levar para eles as ofertas. Diga graças a Deus. Ou seja, foi providenciado o sustento para eles, irmãos e irmãs, porque o próprio Deus sabia que a partir de agora iria ser uma perseguição às crianças, e eles precisariam. E a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer. Eu iria antecipar agora, o Espírito Santo freou a minha língua, diga graças a Deus. Porque nós estamos estudando, então no momento certo a gente volta aqui e vocês irão entender quando que José mais precisou gastar esta fortuna que agora os magos acabam de dar para eles. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um pouco, para fechar o estudo por hoje. Me diz o versículo, Mateus 2:12. É profético isso, 12, número profético. Vamos lá. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua... Observe, irmãos e irmãs. Aí tem pessoas que talvez do outro lado estejam me ouvindo e que às vezes recebem algumas profecias de algumas pessoas. E nós temos o hábito, mediante revelação de Deus, porque o que é profecia? Profecia é aquilo que vem de Deus, não é o que vem da carne do homem. Não é aquilo que o homem ou a mulher quer que aconteça consigo mesmo ou com o seu próximo. E aí vem a vontade e acha que porque vem a vontade é Deus falando e chega para o seu próximo e larga o doce, como dizem por aí. Aí a pessoa fica com aquilo na mente, fazendo um monte de asneira, um monte de besteira, pensando que foi Deus que falou, só porque é bom para a carne. Temos que ter cuidado com isso. Os magos estavam lá no castelo conversando com Herodes, e Herodes pediu para eles que, quando soubessem onde estava o menino, levasse ele até ele, porque ele também queria adorar o menino. Quem lembra disso que a gente leu aqui? E agora os magos, eles já teriam recebido em sonho uma visão. Olha aí, Deus já havia advertido os magos que não eram para eles voltarem à presença de Herodes e nem dizer para Herodes aonde o menino estava. Diga graças a Deus. E eles agora entregam a oferta a José e a Maria, que é para o menino, e com certeza eles agora vão seguir por um outro caminho. Então, os magos sabiam que quem falou com ele foi Deus. Quem falou com os magos? Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pastorinha está ali, ó. Ela tem uma senha com Deus, que nem eu sei a qual é. Que quando ela faz uma fala com Deus, na mente, ela pede a Deus a senha, e automaticamente Deus mostra para ela a senha na hora, daquilo que ela precisa ter certeza, que é Ele, por Ele e para Ele. Diga graças a Deus. E ela sabe que ela não pode nunca me falar essa senha, porque no dia que ela me falar essa senha, Satanás vai ver ou ouvir. Os demônios vão ver ou ouvir. E vai tentar, em um momento oportuno, enganar ela com mensagens de engano e falar a senha para ela, sendo crentes carnais, ou até mesmo o próprio diabo usando a vida de alguém para falar algo que não foi e vai revelar a senha de Deus. Então, isso é um peculiar, é particular, mental, em mente dela com Deus. Eu também sou assim. Por isso que
eu sou muito cismado com o negócio de revelação. Deus, ele fala comigo. Se ele fala comigo, por que precisa você falar para mim? Mas tem gente que crê no que o ser humano fala, não crê no que a palavra de Deus fala, no que Deus fala para o ser humano. E aí, quando não crê, vai ficar difícil Deus gerar uma intimidade com a pessoa para ela mesma. Gera intimidade para os outros, mas não gera para ela ou para ele. Ou seja, para a pessoa ser boca para os outros, mas não é boca para si mesmo. Falava para a pastora ontem, eu disse assim: olha, pastora, tem algo que acontece comigo que às vezes me espanta. Deus tem suas múltiplas formas de falar com os seus, mas Deus, ele fala comigo dominando a minha mente do que há de fazer, no passe a passe, e eu vou fazendo, não consigo te dizer como é que é isso, eu não sei como traduzir isso, mas eu vou fazendo, eu vou conversando com Deus na minha mente eu vou conversando com Deus, e vou sorrindo, e vou dialogando, e eu vou fazendo coisas que têm que ser feitas, e falando com Deus: ei, você também é assim. O Senhor acabou de me falar. Você, presbítero Crispim, também é assim. Deus, ele manda na sua mente em tempo real. Não precisa mandar ninguém. Ninguém, é ele mesmo que vai fazendo pela sua vida e com você. Ele vai fazendo pessoalmente. Comando na mente. Diga graças a Deus. Comando na mente. Nunca será enganado. Não precisa carne nenhuma vir falar. E quando a carne vem, Deus, ele confirma. Diga graças a Deus. Porque aqui tem carne que são usadas para falar comigo. A minha própria mulher, quando recebe. E vocês, vós outros, até crianças, são carnes usadas para falar comigo. E eu sei quando procede de Deus. E eu sei também quando procede da emoção da pessoa, tentando acertar se foi Deus ou não. Mas eu também não faço comentários, eu fico na minha. Sabe por quê? Eu oro a Deus para que Ele venha habilitar o discernimento, o entendimento, a sabedoria e o dom de profecia. Amém? O dom de profecia e o dom da revelação no profundo e no oculto. Isso compete a Deus. Mas tem que saber fazer uso. Tem que saber o que é para falar em público e tem que saber o que é para falar para a própria pessoa. Para a própria pessoa. Amém, povo de Deus? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós paramos no capítulo 2 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e no capítulo de número 2, versículo 12, amém? Na semana que vem, reiniciaremos a aula, querendo Deus, se Ele não voltar antes, estaremos aqui. Diga graças a Deus. Curva a cabeça, levanta a mão direita assim. Fala comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e eu creio, Senhor, que a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Diga: Senhor Jesus, Senhor é a verdade, e a verdade não é a mentira. Diga: por isso eu creio que o Senhor desceu e está neste lugar. Diga: Pai, eu perdoo aqueles que têm me ofendido, pois a minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais no meio celeste. Diga: meu Deus e meu Pai, perdoa-me pelas vezes que eu pequei contra o Senhor, que eu entristeci o coração do Senhor. Me perdoa, Paizinho, e me perdoa pelas vezes, meu Senhor, que eu pequei contra o meu semelhante, e me perdoa pelas vezes, Pai, que eu tenho pecado contra mim mesmo. Me perdoa, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, neste momento eu renovo, eu faço uma nova aliança com o Senhor. Diga: eu confesso, eu declaro o meu Senhor Jesus como meu único e exclusivo. Diga: Pai, Deus, Salvador da minha vida. Diga: Senhor, escreve o meu nome, confirma o meu nome no memorial do livro da vida do Cordeiro. Diga: ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas,
que eu não me desvie nunca mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue sempre andando após o Senhor. Diga, levando a minha cruz para trocar pela coroa da salvação e da vida eterna. Diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Faz assim agora para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do eterno Deus Espírito Santo seja com a minha e com a tua vida. E os que creem e recebem, dizem amém. Ao Senhor Jesus bem forte. Você que está aí na sua casa, no seu lar, tenha uma boa noite na presença do Rei Jesus. Logo daqui a pouco estaremos juntos na oração da virada da meia-noite. Fica na paz.